O tema é separação judicial. Então, já transpostas desde 2010 aquela questão sobre a continuidade da separação judicial no nosso ordenamento jurídico, isso daí em parte está superada. A gente sabe que tem uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal, até em 2019 nós tivemos notícias sobre ela, que está com o ministro Fux. Então, a emenda constitucional 66 de 2010 acabou alterando o parágrafo 6 do artigo 226 e excluiu dali a separação judicial, mas a legislação infraconstitucional continua fazendo a previsão da separação judicial, daí a sua continuidade. Então, a separação judicial, ou para falar do conceito de separação judicial, vamos fazer um introito aqui, uma introdução, falando sobre as agruras, as dificuldades que existem para a convivência de duas pessoas de sexo opostos, como marido e mulher. Então, essas dificuldades aí surgem e às vezes podem ser transpostas. Eu costumo dizer o seguinte, quando vem para a gente atender como advogado, sobre o relacionamento estrangulado. Se a relação entre o casal estiver estrangulada, o caminho seria o divórcio, a impossibilidade de continuar com essa relação. Mas nós continuamos tendo, não é? Nós tínhamos como exigência que precedia o divórcio a chamada separação, a separação de fato e a separação judicial. A separação, ela fazia uma distinção entre divórcio e sociedade conjugal. O convívio do casal é sociedade conjugal. O fato deles cumprirem com seus deveres conjugais, como coabitação, respeito, até a parte de suporte nas relações sexuais, aquela obrigação interior do casamento. Então, também aqui mais um requisito interessante, que é aquele apoio material, psicológico e moral que um casal deve ao outro. Então, ausente qualquer um desses deveres dos cônjuges, eles podem ingressar com a separação judicial ou simplesmente se separarem de fato. Então, a separação será de fato ou judicial. A separação tem diferença do divórcio porque ela não põe fim ao casamento, ou seja, as pessoas se separam e continuam casadas. No passado, como ainda existiu o divórcio, isso era chamado de desquite, certo? Então, o desquite era isso daí. Então, a separação judicial ela possibilita o fim dessa convivência do casal e permite que eles retomem a vida a dois, sem que o casamento sofra qualquer abalo. Isso é por demais interessante, teoricamente, mas na prática a pessoa, se ela se divorcia, ela não está impedida de contrair o matrimônio com a mesma pessoa. Então isso é possível, né? Ela se divorciar e casar quantas vezes quiser com a mesma pessoa, não há limite para isso daí. Então, essa situação da separação judicial, a gente tem que ela continua então a existir, ela subsistiu a essa emenda constitucional, e com isso daí o que nós temos? Nós temos que a separação, teoricamente, funcionava como um instrumento valioso para colocar fim à sociedade conjugal, à convivência, às exigências, os suportes que um cônjuge dava ao outro. Com o fim dessa previsão constitucional, ela subsiste, a separação judicial, ela subsiste na esfera da legislação infraconstitucional, no Código Civil. Então, com isso, daí a maioria da doutrina
e essa questão ainda no Supremo, entende que é possível conviver, né? E muitos acham que é melhor já o divórcio direto. Na verdade, a separação judicial, ela ficou no segundo plano. A gente dificilmente, vamos considerar quase que impossível, parecer alguém que queira separar judicialmente, sabendo que vai ter que propor o divórcio depois. Então, judicialmente viria uma fase primeira, que é a separação, e em seguida o divórcio, não é? Essas regras a gente vai tratar no próximo vídeo. Muito obrigado.